O livro de Levítico começa com o chamado de Moisés. Esta não é a primeira vez que Moisés é chamado por Jeová. Em Êxodo capítulo 3, houve o chamado da sarça ardente. Em Êxodo capítulo 19, o chamado veio do monte. Em Levítico capítulo 1, o chamado veio do tabernáculo, da tenda. E o mesmo Jeová, é o mesmo Jeová que chama, mas cada vez com um propósito diferente. Em Êxodo capítulo 3, era um chamado para serviço. Em Êxodo capítulo 19, um chamado à santificação. E em Levítico capítulo 1, era um chamado à adoração, para adorar. Jeová estava chamando do tabernáculo cheio de glória. Era como se o homem fosse convidado a se aproximar e trazer uma oferta a Deus. Como isto é maravilhoso! Jeová, eternamente autossuficiente, pedindo algo do homem. O homem mortal e frágil recebe um pedido de Jeová eterno e inescrutável. O que pode o homem trazer para Jeová? Havia 5 ofertas diferentes da oferta que Deus pedia, de acordo com os recursos do homem e sua capacidade de dar. Ele podia trazer um novilho, um cordeiro, um cabrito, uma rola ou um pombinho. Elas são às vezes interpretadas como diferentes graus de ofertas e como eram realmente de acordo com a posse do ofertante, poderiam, de certa forma, ser vistas como demonstrando graus de apreciação. Não devemos, entretanto, colocar valores de mercado em ofertas tão preciosas. Devemos sempre lembrar que, independentemente do fato de ser um novilho, uma ovelha, um cabrito ou um pássaro, era uma figura de Cristo. Em alguma forma, um jovem cristão ou até um irmão mais velho na fé, com capacidade limitada, pode parecer trazer uma rolinha ou um pombinho, mas se isto for dado de todo o coração, cheio de sincera devoção a Deus e apreciação de Cristo, então é uma oferta queimada completa, da mesma forma que o novilho que é oferecido por alguém que tem grande compreensão e grande capacidade e muitos anos de conhecimento e experiência. Talvez tenha entendido o que estou tentando dizer de forma ilustrada. Devemos nos lembrar como o Senhor Jesus apreciou as 2 moedas oferecidas por uma viúva pobre. Aos olhos dos homens, a sua oferta não seria muito grande, mas o Salvador, que conhecia os recursos financeiros de onde tinha vindo as 2 moedas, podia avaliar corretamente e dizer: lançou mais do que todos. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 21, versículo 3. Há, entretanto, nas diversas formas de oferta queimada, uma apresentação variada das muitas formas que Cristo é precioso para Deus. Vamos analisar essas ofertas em cada uma, particularmente com alguns detalhes. Por exemplo, a primeira, podemos ver o novilho ou bezerro, era um servo forte e paciente, persistente e aparentemente incansável no serviço. O novilho andava num caminho de obediência silenciosa, quer fosse arando, semeando, colhendo, juntando a colheita ou debulhando. O novilho era sempre um servo pronto para todo o serviço. É uma linda figura daquele que era o servo perfeito de Jeová. Não ministrava ele diariamente para os que estavam à sua volta, partindo o pão da vida para eles, trazendo ajuda e conforto às almas e corpos cansados? Não era esse o serviço incansável do Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus? Não podemos ouvir Jeová dizer com toda razão: eis aqui o meu servo, em Isaías capítulo 42 e 1.
Que gozo é o nosso e que prazer ao trazermos nossa apreciação daquele que, no ministério de ensinar, pregar, curar e orar, se dedicou inteiramente à vontade de Deus. Em Cristo temos esta figura. Vamos agora para a ovelha. A ovelha é sempre um símbolo de mansidão, de submissão em sofrimento, tão característico do nosso Senhor Jesus. Não foi como o Cordeiro de Deus que ele veio, foi apresentado à nação por João Batista, não foi dessa maneira? João olhou e, vendo passar Jesus, João capítulo 1, versículo 36, disse: Eis o Cordeiro de Deus. É nosso privilégio também olhar para Jesus enquanto ele caminhava e ouvi-lo dizer: Sou manso e humilde. Mateus capítulo 11, versículo 29. E vê-lo no final, entregando-se a si mesmo a homens cruéis para ser despojado de todos os seus direitos, para ser ferido com espinhos e açoites e ser morto fora da cidade. Esta é uma santa submissão, não somente aos homens, mas a seu Pai e Deus, também Cristo. Não agradou a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 3. Ele orou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. A outra figura, a outra oferta que poderia ser oferecido era o cabrito, que é um símbolo de resolução e firmeza. Tem um bom andar e anda em elegância, diz Provérbios capítulo 30, versículo 29 a 31. As escrituras colocam o cabrito junto com o leão e o cavalo de guerra. Que lindo equilíbrio havia em Cristo, pois ele podia ser manso e humilde, passivo e submisso, e ainda firme e determinado e resoluto no seu andar. Vemos isto quando os homens, às vezes, quiseram desviá-lo do caminho de obediência e sofrimento. Ele não podia ser desviado. Manifestou o firme propósito de ir, diz Lucas, capítulo 29, aliás, capítulo 9, versículo 51. Mesmo que seus mais dedicados seguidores dissessem a ele: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele estava firme, sua mente fixa, seus passos resolutos. Convinha ir, padecer e ser morto, diz Mateus capítulo 16, do versículo 21 a 23. E que vamos falar então da oferta que incluía e podia incluir uma rolinha. Ela é figura de devoção permanente e constante. Seu amor e lealdade ao seu par é individual. Aquele que ela ama terá toda a sua atenção. Há uma união pura e zelosa que provoca admiração. Assim era com o Senhor Jesus. Na sua constante e santa devoção ao Pai, ele viveu e morreu. Na última noite daquela linda vida na terra, ele pôde dizer: para que o mundo saiba que eu amo o Pai, levantai-vos, vamos-nos daqui. João capítulo 14, versículo 31. Qualquer que fosse o custo ou as consequências, Jesus continuaria amando o Pai. O amor para com o Pai motivou tudo o que Jesus fez. Este era um amor eterno, sem começo. Mas os homens tiveram o privilégio de testemunhar este amor durante seus dias de peregrinação aqui na terra. E a pomba entre esses sacrifícios, o que significa? A pomba representa a pobreza aceita sem reclamação que caracteriza aquele que se fez pobre. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ele começou a sua vida numa estrebaria, ou curral, envolto em panos e deitado na manjedoura. Ele cresceu na pobreza de Nazaré. Ele não possuía nada de valor. Ele não tinha posses ou propriedades. Ele emprestou de outros uma moeda, um barco, um jumentinho e um cenáculo. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele voluntariamente deixou riquezas que eram incalculáveis para viver em pobreza na terra. Ele foi verdadeiramente um homem de dores. Que privilégio nós temos
de poder lembrar sua pobreza, de meditar nela e trazer nossa apreciação dela como oferta queimada a Deus. Duas coisas caracterizavam toda a oferta queimada. Qualquer que fosse o seu grau ou tipo, tinha que ser macho e tinha que ser sem defeito ou mancha. O macho fala de iniciativa, responsabilidade, atividade e energia. Mais tarde, em relação a outra oferta, nós podemos ler de fêmeas oferecidas em sacrifício. E elas representam submissão, sujeição e passividade. Entretanto, toda oferta queimada tinha que ser de um macho. A vida do nosso Senhor Jesus, foi uma vida ativa. Ele não viveu uma existência de monge, enclausurado, longe do barulho e maldade do mundo. Ele viveu bem no meio disto tudo. Se pensamos na sociedade, na família, na sinagoga ou no serviço, ele estava lá, trabalhando como carpinteiro em Nazaré e exposto a tudo. Entretanto, ele era sem mácula, ele era impecavelmente puro, ele era sem pecado, sem nem mesmo qualquer sugestão de pecado ou a possibilidade de pecar. O Cordeiro de Deus permaneceu como declarou Pedro, imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. O ofertante, um adorador, para ser aceito trazia sua oferta. A oferta era aceita e ele era aceito por causa da oferta. Por causa dos méritos de Cristo, nós também somos aceitos. Somos aceitos no amado, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 6. Perdão dos pecados não é de forma alguma a coisa principal na oferta queimada. É nossa aceitação como adoradores por causa da nossa associação com aquele que se deu a si mesmo. Ele é aceito. Jesus é aceito no sacrifício de si mesmo, aceito por Deus, e nós somos aceitos nele. Tendo apresentado a sua oferta, agora era o dever solene do ofertante matar a vítima. Ele se tornava pessoalmente responsável pela morte da oferta, na qual ele seria aceito. Assim também nós, ao adorarmos, lembramos que somos responsáveis pela morte daquele que morreu por nós. Será que as próprias mãos do ofertante ficavam manchadas com o sangue da oferta na qual ele era aceito? Ali, quando ele mesmo imolava o sacrifício, assim acontece conosco também. Mas o ofertante tinha feito algo muito interessante e importante ao apresentar sua oferta. Ele tinha colocado sua mão sobre a cabeça da oferta. Duas coisas aconteciam neste momento. Em primeiro lugar, o ofertante estava dizendo: isto é meu, é minha oferta. Ele estava se identificando com a oferta. Em segundo lugar, toda a aceitação da sua oferta estava sendo transferida para ele. Seria aceito por ele. Leia Levítico capítulo 1, versículo 4, para você entender o que estamos dizendo. Seria aceito por ele. Note que não há grau de aceitação. Pode haver grau de apreciação, mas não de aceitação. Os cristãos são todos igualmente e eternamente aceitos nos méritos de Cristo. A morte da oferta era seguido pelo trabalho solene do sacerdote. O bezerro ou cordeiro esfolado devia ser partido em partes pré-determinadas já por Deus. As entranhas e pernas tinham que ser lavadas. Isto era para torná-las figurativamente o que Cristo era intrinsecamente. Não poderia haver nenhuma impureza no sacrifício. É preciso que haja pureza interna e externa. As porções da oferta
eram então colocadas em ordem sobre o grande altar. Como seria bom termos a capacidade para trazer uma apreciação inteligente e clara de Cristo perante Deus e ajudar outros a fazer o mesmo, pois esse é o significado de colocar as devidas partes aí no altar. A cabeça, a gordura, as entranhas e as pernas eram todas colocadas no altar. Note que estas partes da oferta correspondem com as bem conhecidas palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 27. As entranhas da oferta correspondem ao coração. A gordura, as ricas energias, correspondem à alma do homem. As pernas são sua força e a cabeça é a mente. Talvez isto será compreendido mais claramente se o colocarmos em forma de tabela. Você pode voltar o vídeo e prestar atenção e colocar aí numa forma um ao lado do outro. Tudo isto é uma linda figura daquele cuja vida toda foi consagrada à vontade do seu Pai. Tudo o que ele fez, tudo o que ele era, suas palavras, seus caminhos, seus pensamentos, seus motivos, tudo era dedicado àquilo que trazia prazer e glória a seu Pai e Deus. Com um amor imensurável, ele amou seu Pai e sempre somente fez aquilo que lhe agradava. Todas as partes da oferta eram então queimadas no altar. Há duas palavras no hebraico traduzidas queimar. Nestes primeiros capítulos de Levítico, do capítulo 1 ao 5, uma significa queimar completamente, consumir, queimar até sumir de vista, como se incinerar lixo. A outra significa fumaçar, queimar como incenso, tornar fragante pelo fogo. Veremos a primeira palavra em outro capítulo. Aqui a segunda palavra é usada. O holocausto se tornava em cheiro suave pelo fogo do altar. Era uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Note, em Levítico capítulo 1, que os versículos 9, o versículo 9, o 13 e o 17, todos terminam com estas palavras. Que fosse a oferta de um novilho, do rebanho ou de ave, era um aroma suave a Jeová. O altar de bronze não era agradável aos olhos. Havia sangue, morte, fogo e cinza. Entretanto, dele subia aquele constante aroma suave. O Gólgota também não foi agradável aos olhos. Havia sangue, suor e grande sede. Houve espinhos, pregos, lanças, densas escuridão e morte. Não era agradável. Entretanto, dali subia um aroma suave, um aroma a Deus. O Calvário foi precioso para Deus. Era o auge da glória moral daquele que havia vivido em completa devoção a Deus e cuja vida foi entregue espontaneamente e voluntariamente, porque esta era a vontade de Deus. A beleza dos outros detalhes teremos que deixar por agora. No sacrifício de Cristo, Deus apreciou, Deus viu, Deus valorizou. E é desse sacrifício que vem a nossa salvação. Deus pede que o pecador, para ser salvo, creia no seu Filho, aceite. Não compreenda tudo que o sacrifício de Cristo significa, pois só Deus pode fazer isto. Mas o Senhor Jesus na cruz disse claramente, em João capítulo 19, versículo 31, que o assunto da salvação está consumado. Nós, como pecadores, somos chamados a crer nele como nosso Salvador. Ele disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em julgamento, em condenação, mas passou da morte para a vida.
Você já é salvo? Você já aprecia o Senhor Jesus? Você já valoriza o seu sacrifício? Você pode começar neste caminho, entrando pela porta estreita. Ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E você também será uma pessoa salva já nesta vida.